No vídeo de hoje, a gente vai conhecer e relembrar juntos a história de um dos maiores, melhores e mais importantes canais da TV brasileira, o SBT. O SBT é um canal brasileiro criado lá em 1981, pelo empresário e apresentador mais querido do Brasil, o Silvio Santos. É muito famoso por trazer inúmeros seriados de sucesso aqui para o Brasil, entre eles Chaves, além das famosas novelas mexicanas e dos mais variados programas de entretenimento que com certeza fizeram você passar horas em frente à TV. E é por isso e por causa que esse canal fez parte da vida de tanta gente e está prestes a completar 40 anos que vocês vão ver a incrível evolução do SBT. Mas como já é de costume, se gostou do tema do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu gostei logo agora, de se inscrever se for a sua primeira vez por aqui e quiser receber mais vídeos como esse, e também de ativar o sininho das notificações se quiser ser o primeiro a assistir assim que sair vídeo novo. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece que assistem o SBT, que eu tenho certeza que elas vão gostar muito de relembrar várias coisas que vão estar aqui nesse vídeo. Agora que eu já falei o que tinha pra falar, é melhor a gente logo começar. Antes de entrarmos direto na história do canal e falarmos o que aconteceu ao longo desses quase 40 anos, é bom que eu deixe claro que não tem como eu lembrar de tudo e nem de todos os programas que o canal exibiu. Eu tentarei deixar esse vídeo o mais completo possível, mas caso eu esqueça de algo que vocês considerem importante, é só comentar aqui embaixo que talvez esse seu comentário faça outras pessoas também relembrarem. Pode parecer estranho, mas a história do SBT começa na Rede Globo. Tudo teve início por volta dos anos 60, e nessa época, a Globo ainda não era o canal todo poderoso que ela acabou se tornando no decorrer dos anos. Só que por volta desse período, o canal já dava os primeiros passos nesse processo, e uma das estratégias que era usada era comprar outras emissoras e também ter afiliadas. E foi exatamente nesse momento que a Globo recebeu o nome de Rede Globo, já que ela estava realmente se espalhando por todo lugar e se tornando uma grande rede. Mas o que o SBT tem a ver com tudo isso? A verdade é que até aqui nada. A questão é que nesse processo de comprar outras emissoras, a Globo acabou adquirindo um canal chamado TV Paulista. E nesse canal, um cara chamado Silvio Santos tinha seu próprio programa, que naquela época já era um sucesso gigantesco em todo o Brasil. E esse programa, por incrível que pareça, existe até hoje, já que a gente tá falando do famoso programa do Silvio Santos. Então, como o programa do Silvio Santos estava na TV Paulista e a TV Paulista se transformou na TV Globo, o Silvio Santos começou a meio que trabalhar indiretamente para a própria Globo, e isso durou alguns anos. Pois bem, chegamos ali por volta dos anos 70 e nessa época o Silvio Santos ainda meio que trabalhava para a Globo. E eu falo meio que trabalhava porque o Silvio Santos não trabalhava diretamente com a Globo. O que ele fazia era alugar horários dentro da grade da emissora, do jeito que ele já fazia na antiga TV Paulista, para que assim ele tivesse a liberdade e a autonomia para fazer o programa do jeito que ele achasse melhor. E foi exatamente por causa disso que deu início a um problema, pois quando a Globo comprou o canal, ela começou a mexer muito na grade da emissora, o que tirava completamente toda a liberdade que o Silvio Santos tinha. E como agora o Silvio não podia nem mesmo escolher o horário de seu programa, ele ficou de saco cheio e chegou até mesmo a reclamar, mas a Globo não cedeu de jeito nenhum. Existem alguns boatos que dizem que a Globo tinha medo do Silvio Santos se tornar maior do que a própria Globo, já que naquela época o Silvio já era um sucesso nacional e a Globo fazia isso como forma de sabotar o seu programa, mal sabendo ela que ao fazer isso ela estava criando um problema ainda maior para si própria. Criação do SBT, 1981. Devido a todos os problemas que o Silvio Santos vinha enfrentando, em 1976, enfim, ele deu adeus à Rede Globo.
E como agora ele estava sem um canal para fazer o seu programa, em 1981 ele criou sua própria emissora, o SBT, que na época nem se chamava SBT, e sim TVS, canal esse que viria a se tornar o principal concorrente da Rede Globo até os dias de hoje. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. Agora sim você vai ter um mundo de atrações, muito esporte, notícia e alegria para milhões. Passe por 4, no ar TVS Canal 4 São Paulo, uma emissora do SBT. Como o SBT se originou de outros dois canais que haviam tido suas concessões cassadas, durante os seus primeiros anos de existência, sua programação era basicamente formada pelo que já passava nesses antigos canais, que era dividido assim: 12 horas destinadas a filmes e desenhos animados como Pica-Pau e Popeye, mais um programa chamado Show do Bozo, que foi o primeiro programa interativo da TV brasileira, e mais um programa chamado Povo na TV, um dos programas mais importantes do início da emissora. Primeira grande fase, 1990-1999. O ano começou com uma notícia nada animadora para o SBT. Em 1990, o canal começava a se aventurar na produção de suas próprias novelas originais. E apesar do canal já exibir algumas, nenhuma até então era uma produção 100% original, já que o canal na época produzia sim novelas, mas todas elas eram versões de outras adaptações. Quando em novembro desse mesmo ano, estreou no canal a novela Brasileiras e Brasileiros, que foi a primeira novela feita pela emissora e que eles acreditavam que seria um grande sucesso. Mas a verdade mesmo é que a novela foi um tremendo de um fracasso, batendo índices de audiência que eram vergonhosos, o que causou, infelizmente, o encerramento do departamento de teledramaturgia do canal, que havia sido inaugurado há menos de um ano. E como o canal não estava mais confiante em fazer suas próprias produções, ele teve uma ótima sacada na época. Por que perder tempo produzindo suas próprias novelas, se o canal poderia importar novelas que já faziam sucesso no exterior e replicar esse sucesso aqui no Brasil? E foi exatamente isso que o canal começou a fazer a partir de 1991. Na verdade, o canal já fazia isso desde 1982, quando exibiu a novela Os Ricos Também Choram, mas foi só a partir de 1991 que isso se concretizou e começou a dar muito certo. E a prova disso é que hoje em dia até mesmo alguns atores de novelas internacionais, muitas delas mexicanas, torcem para que o SBT exiba alguma trama em que algum deles esteja no elenco, pois o sucesso é quase certo. Foi nesse período, por exemplo, que chegou ao Brasil uma das novelas de maior repercussão da história do SBT. E quem viveu nessa época já deve até mesmo saber de qual eu estou falando. É claro que é Carrossel, a versão mexicana de 1989, que foi um sucesso inimaginável. Já chega! Sentados. Jaime Palillo. Presente. Marcelina Guerra. Presente. Ai! Toda a turma, zero em comportamento. A trama fez tanto sucesso que chegou a marcar na época 28 pontos no Ibope, algo que o SBT só conseguia alcançar nos finais de semana, com a exibição do programa do Silvio Santos. E tendo em vista todo esse sucesso, o SBT não perdeu tempo e no mesmo ano também exibiu a novela Simplesmente Maria, novela essa protagonizada pela atriz Victoria Rufo, que também foi outro marco para a emissora. Depois desses dois grandes sucessos, o canal passou quase 5 anos sem ter outra novela que chamasse tanta atenção.
Mas isso mudou com a chegada do ano de 1996, quando a trilogia das Marias começou a ser exibida. Talvez agora você não saiba do que eu estou falando, mas essa trilogia era simplesmente formada pelas novelas Marimar, Maria Mercedes e Maria do Bairro, que se tornaram verdadeiros fenômenos e muito provavelmente até você que é mais jovem já deve ter ouvido falar ou até mesmo assistido, já que o SBT as reprisou inúmeras vezes. Mercedes para servirle a usted. Un buen día mi son cambió. Marimar, costeñita soy. Para finalizar essa fase com chave de ouro, o canal ainda exibiu nessa época pela primeira vez a novela A Usurpadora. Novela essa que chegou a ser reprisada na emissora por mais 5 vezes, sendo que a última vez que foi exibida foi em 2016, marcando nessa ocasião também ótimos índices de audiência. Mas nem só de novelas essa fase ficou marcada. A década de 90 também foi responsável por concretizar de vez um dos seriados de maior sucesso e audiência da TV brasileira, o Chaves, que se tornou uma das atrações mais importantes de toda a trajetória da emissora. Todos atentos olhando pra TV. Já que falamos de Chaves, não tem como não falarmos também de Chapolin, outro seriado criado pelo Roberto Bolanhos que também foi um sucesso gigantesco. Não contavam com minha astúcia. E não tem como não lembrarmos também de séries como a do Arnold, que fizeram sua primeira aparição no final da década de 90 e que até hoje é lembrado por muita gente. Arnold. E para finalizar as séries dessa fase, não poderia ficar de fora a série O Mundo é dos Jovens, que foi uma das primeiras produções da Disney a realmente fazerem muito sucesso no SBT, e também Punk e a Levada da Breca, que foi tão relevante que chegou a ser exibida pela emissora por mais de 10 anos, e eu aposto que muita gente ainda deve se lembrar. A vida sempre tem uma grande surpresa. Eu também não posso esquecer de citar de todos os programas marcantes que o canal teve nesse período, que sem exagero algum, não eram poucos. Tinha programa de entretenimento, programa infantil, programas jornalísticos e uma pá de muitos outros que fazia você passar o dia inteiro em frente à TV. Vamos começar falando dos programas infantis, até porque foi por causa deles que eu resolvi fazer esse vídeo. Essa fase, sem dúvidas, foi a melhor que o SBT teve relacionados a programas desse gênero, porque não era só um programa que prestava, eram vários, um que era melhor do que outro e um deles que existe até os dias de hoje. Vamos começar falando sobre os programas apresentados pela até então queridinha do SBT, a Angélica, como o Passa ou Repassa, programa esse que era tão bom que na época foi premiado pela rede japonesa NTV como um dos melhores programas de TV do mundo, e também o Casa da Angélica, que foi responsável por exibir desenhos como o Pica-Pau, o Fantástico Mundo de Bob e os Ursinhos Carinhosos.
O SBT também tinha o programa Disney Club, fruto de uma das primeiras parcerias feitas pelo canal brasileiro e a Disney, antes mesmo do canal Disney Channel ser criado aqui no Brasil. E também não pode ficar de fora programas como o Show Maravilha, apresentado pela Mara Maravilha, o Sábado Animado, que surgiu em 1995 e existe até os dias de hoje, e também o melhor programa de todos, o Bom Dia e Companhia, que fez parte da infância de tantas gerações que eu fiz um vídeo especial só a respeito dele, que vai estar no card aqui em cima. Já em relação aos outros programas, opção era o que não faltava. O canal do Silvio, que sempre inovou quando se tratava de novidades, nessa época não fez diferente. Vários dos programas que foram criados nesse período são lembrados até os dias de hoje. Como exemplo, os programas apresentados pelo próprio Silvio Santos, como Topa Tudo por Dinheiro, um programa que misturava câmeras escondidas, gincanas e brincadeiras de palco. Tinha também o Show de Calouros, uma das atrações mais populares da época e que provavelmente você conhece por causa de um vídeo do Faustão fazendo stand-up. Por que o programa é tão bagunçado? Você acredita que a bagunça dá audiência na televisão, Fausto? Não, é excesso de dinheiro mesmo. Não tem, mas a coisa lá é tudo, é como o INPS, vai chegando, vai sendo atendido, né? Então, só não fazemos uma operação de fimose no ar, o resto tem tudo no programa, mas não temos toda essa mordomia aqui, né? E como não lembrar também do Em Nome do Amor, um programa em que o Silvio reunia casais e que era a chance de caras como eu e você conseguir uma bela namorada em TV aberta. Quando a solidão aperta e você precisa é amor. Tudo é lindo em nome do amor. Todo mundo necessita amor. É dessa época também o Troféu Imprensa, o maior e mais tradicional prêmio do país relativo à televisão e à música, que começou a ser exibido ainda em 1981. E é claro que eu não poderia não citar os dois programas de maior sucesso apresentados pelo Silvio, que é o Show do Milhão, um programa de perguntas e respostas na qual convidados poderiam ganhar até R$1 milhão e que foi responsável por produzir vários momentos super engraçados. Que fruta é ressecada para se tornar uma ameixa seca? A resposta número 1 é ameixa. A resposta número 2 é uva. A resposta número 3 é pêssego. E a resposta número 4 diz que é melão. O que você faz? Eu pulo. Você pula? Qual bomba que destruiu Nagasaki? Foi a bomba de nêutron. Número 2 foi a bomba atômica. Número 3 foi a bomba de chumbo. Ou número 4 foi a bomba de chocolate? Você está muito nervosa. Você sabe que Nagasaki foi destruída por uma bomba. Agora, que tipo de bomba? Bomba de nêutron, bomba atômica, bomba de chumbo ou bomba de chocolate? Se você tem dúvidas, pula. Pule. Você que sabe. Eu acho que é bomba de chocolate. Eu tô até com medo de responder errado. Aí você perde. Então é melhor você pular. Qual o personagem da Turma da Mônica que tem apenas 5 fios de cabelo na cabeça? A resposta número 1 é Mônica. A resposta número 2 é o Cebolinha. A resposta número 3 é o Cascão. E a resposta número 4 é a Magali. O que é que você faz? Você joga, pula, pede socorro ou para? Pede socorro. Pede socorro? Qual é o resultado da oxidação do ferro? Por que o ferro fica oxidado, fica enferrujado? O resultado é um ferrão
o resultado é ferroada, o resultado é ferrugem, o resultado é ferreiro. Quando o ferro está oxidado, ele é um ferro ferrão, é um ferro ferroada, é um ferro ferrugem ou é um ferro ferreiro? Eu tô em dúvida. Em dúvida? Vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda. E por último, o programa do Silvio Santos que eu citei lá no início do vídeo. Sendo que esse é o programa mais duradouro da história da TV em todo o mundo, ganhando esse título ainda em 1993, quando entrou para o livro dos recordes. O programa Silvio Santos entrou para o livro dos recordes em 1993 como a atração mais duradoura da televisão em todo o mundo. E não tem como falar de todos esses programas e não citar também as famosas pegadinhas do Silvio Santos, que até hoje fazem muito sucesso, inclusive aqui no YouTube. Ei, você aí, ô cachaceiro! Antes de uma brincadeira! Calte! Eu vou acabar com seu sofrimento nas profundezas do inferno! Eu vou te pegar! Mas só que tá... Ó, filho da... Ó, filho da... Ó, filho da... O que aconteceu? Não vai ser isso aí, rapaz. O que foi? Seu filho da... O meu choque na bunda aqui, rapaz. E ele ligou errado. Meu Deus. Odeio quando acontece isso. Papapá, é dois papapá, é dois papapá, é dois papapá, é dois, é três papapá, é três papapá, é três papapá. Ô, corno! Como vem chamando a gente de corno assim? Não, corno é só um só que eu chamei. Seu filho da p... Vem! Vai! Pega eu! Pega eu! Vai, ô Pega c*******. eu, corno! Aê, seu corno! Volta aqui! Pega eu! Vai, filho da p... Vai, filho da p... Eita! Vamos falar também dos programas apresentados por outros apresentadores, pois na época o SBT tinha muita gente talentosa e por isso não ficava refém apenas do talento do Silvio Santos. Por isso, podemos destacar sim os programas apresentados pelo Gugu Liberato. Entre eles, o Viva a Noite, um programa que passava aos sábados e que contava com alguns quadros inusitados e divertidas gincanas. Tinha também o Sabadão Sertanejo, outro programa de extrema relevância que na época se aproveitava do auge do estilo sertanejo no Brasil, trazendo os maiores sucessos musicais do gênero. E é claro que eu vou citar o Domingo Legal, que a princípio era uma versão do Viva a Noite, mas que no decorrer do tempo foi ganhando um estilo próprio, misturando brincadeiras com notícias importantes e assim conquistando grandes audiências, se tornando o maior concorrente do Domingão do Faustão da Globo e consagrando o Gugu como um dos maiores apresentadores do país. Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Está começando mais um Domingo! Peraí. Domingo é dia de festa? Domingo é dia de dança? Domingo é dia de música? Também não pode ficar de fora o programa da Hebe, uma das principais atrações da história do SBT, na qual a rainha da televisão recebia convidados em seu tradicional sofá para debater sobre diversos assuntos. Eu não vou esquecer também de programas como o Fantasia,
que era um game show na qual participantes participavam de gincanas por telefone, concorrendo a diversos prêmios. Fantasia traz agora pra vocês Batalha Naval. É só pra criançada ligar aqui. Vamos lá, criançada, ligando aqui. Você que tá sentado aí no sofá, vendo nosso programa, liga aqui, a ligação é gratuita, 0800 559696. Vamos lá, gente, ligando. Gente, é nossa primeira ligação. Alô? Tinha também o Jô Soares 11:30, o talk show de maior audiência do país nos anos 90 e que foi o primeiro programa do Jô como um entrevistador. Boa noite. Obrigado. Estamos aqui começando mais um Jô Soares 11:30. E quem aí não se lembra também do Hora do Capeta, um programa comandado pelo Sérgio Malandro que rompia totalmente com os tradicionais programas infantis da época e que era considerado o programa mais bagunçado da TV, com destaque, é claro, para o clássico quadro Porta dos Desesperados. Você que está sentadinho no seu sofá, você que está deitadinho na sua cama, você que está no seu quartinho, vem brincar com o Serginho Malandro. Vem abrir comigo a Porta dos Desesperados. E é impossível não citar programas como o do Ratinho, um dos programas de maiores índices de audiência de toda a história do SBT, muito marcado pelas inúmeras vezes em que o Ratinho tirava onda da Rede Globo, por ele ser o número 1 no horário. E até os dias de hoje, o programa tem ótimos índices de audiência. E não é à toa que ele está há mais de 20 anos no ar. Alô? Alô, quem tá falando? Maurício. Quem? Maurício. Ô, Maurício. Aqui é o do programa do Ratinho. E a gente fica esperando todo dia vocês terminar a novela pra gente colocar as coisas no ar, né? Vocês não terminam nunca. Eu não acredito. Você ligou aqui na Globo? Eu liguei. É pra vocês assistir o nosso... Não, é pra vocês assistir o nosso programa, porque a novela, vocês prometem terminar um horário, vocês não terminam. E para finalizar os programas dessa fase, eu não poderia esquecer do icônico telejornal Aqui Agora, que foi um dos telejornais mais polêmicos de toda a história da televisão no Brasil. E agora que a gente já relembrou de muitas coisas dessa fase, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que mais te marcou. Qual desses programas, novelas ou séries vocês estavam lembrados, quais vocês tinham esquecido e qual eu esqueci de citar. Que seria bem interessante eu saber, e eu garanto que as outras pessoas também. Seu auge 2001-2009. Com a chegada dos anos 2000, o SBT continuava crescendo ainda mais, com vários de seus programas fazendo muito sucesso, entre eles o Domingo Legal, o Bom Dia e Companhia e o programa Silvio Santos. O SBT logo ficou conhecido por muitos brasileiros como o canal mais feliz do Brasil, aquele que se diferenciava dos outros por justamente, até mesmo em momentos difíceis, levar alegria para a casa das pessoas. A essa altura do campeonato, o SBT já era há algum tempo o segundo lugar absoluto em todo o Brasil. Mas isso mudou com a chegada de 2001, quando estreou no canal o reality A Casa dos Artistas, que fez pela primeira vez em sua história o SBT ser líder absoluto de audiência e o assunto mais popular em todo o país. Esse reality estreou no dia 28 de outubro de 2001 e funcionava da seguinte forma: um grupo de celebridades ficava confinado em uma casa sem contato nenhum com o ambiente externo, todos eles com um único objetivo: ganhar o grande prêmio. E isso enquanto eram vigiados por milhões de brasileiros, antes mesmo da Globo estrear o seu Big Brother. Já ouviram falar no buraco da fechadura? Não, vocês não vão me dizer que vocês nunca olharam no buraco da fechadura. Pela primeira vez no Brasil, vocês vão saber tudo sobre os artistas. Durante 7 semanas, são 42 dias, aproximadamente 45 dias, eles estarão isolados do resto do mundo, sem relógio, sem rádio, sem televisão.
É como se fosse uma prisão domiciliar de luxo. Agora, vocês estão curiosos, querendo saber quem serão os artistas, não querem? Esse programa incomodou muito a Rede Globo, chegando a marcar a maior audiência da história do SBT, com média de 47 pontos no Ibope e picos de 55, enquanto a Globo marcava míseros 18. E para vocês terem uma noção, o programa chegava até mesmo a superar a audiência do Fantástico, algo que era quase impossível, pois o Fantástico naquela época era e sempre havia sido o maior veículo comercial da Rede Globo, e nunca até então havia sido derrotado na audiência. Mas, infelizmente, o sucesso da Casa dos Artistas não durou muito tempo, pois a Globo, como sempre, deu um jeito de sabotar o SBT. O que aconteceu foi que, como o SBT estava exibindo a Casa dos Artistas e a essa altura a Globo já se preparava para estrear o seu Big Brother, a Globo conseguiu uma liminar na justiça que proibiu o SBT de exibir o reality, pois segundo essa liminar, a Casa dos Artistas era um plágio de um formato já existente da Endemol, que era dona do Big Brother Internacional, que aqui no Brasil a Globo tinha acabado de adquirir os direitos. Infelizmente não exibiremos hoje o programa Casa dos Artistas. A TV Globo, através de liminar concedida pela Justiça, impede o SBT de exibir o programa. Esperamos que a Justiça prevaleça em favor de você, telespectador, para que em breve possamos continuar levando até você um programa de alta qualidade, como o Casa dos Artistas. O SBT ainda conseguiu reverter essa situação, mas por medo de novas denúncias, em 2004 desistiu de vez do programa, o que não foi nada bom para a audiência do canal, mas que agora não tinha mais nada o que fazer. Quem é dessa época provavelmente vai lembrar do Ratinho zoando a Globo, por a Globo ter feito isso, que vamos falar a verdade, não foi nada legal. Vem aí o apresentador de maior notoriedade na televisão em todo o mundo. Isso se ninguém me tirar do ar, né? Se ninguém me tirar do ar. Mas... Olha... Aí é uma barbaridade, né? Rapaz, ninguém pode fazer sucesso no Brasil, é só a Globo que pode fazer, meu pai. E põe presidente, tira presidente, e põe programa, tira programa. Mas com o nosso ninguém tirou e nem vai tirar. Aqui tem café no bolo. Agora, vamos deixar toda essa questão de lado e vamos relembrar também dos outros programas desse período. Até porque o SBT não se resumia apenas à Casa dos Artistas. E assim, podemos destacar vários programas. Vamos começar relembrando novamente dos programas infantis, que para falar a verdade, não tiveram grandes novidades, pois o que estava realmente fazendo muito sucesso eram os programas criados ainda na década de 90, com destaque, é claro, para o Bom Dia e Companhia, apresentado pela Jaqueline Petkovic e posteriormente pelo Yudi e a Priscila, e também para o Disney Cruise, o primeiro programa fruto da parceria Disney e SBT, que inicialmente se chamava Disney Club, mas que agora tinha mudado de nome. E eu não posso esquecer do Zapping Zone do Disney Channel, que antes mesmo do canal da Disney chegar aqui no Brasil, era uma produção feita pelo SBT, e chegou a ser exibido na TV aberta até o ano de 2004. Agora o seu domingo vai ter curiosidade, informação, muita diversão é com a gente. Você liga e participa do programa mais divertido da televisão, podendo concorrer a prêmios exclusivos. Agora você quer mais? Então participe do Zapping Zone do Disney Channel.
Já em relação aos outros programas, o canal ainda exibiu entre os anos de 2006 e 2007 as 2 primeiras temporadas do Ídolos, que posteriormente foi para a Record TV, e que se você assistiu o programa nessa época, sabe que ele se tratava de um show de talentos que consistia em revelar o mais novo ídolo musical do Brasil, mas que na realidade esse ídolo não fazia sucesso nenhum depois que ganhava o programa. Outro programa dessa época que merece ser relembrado, mas que eu acredito que a maioria de vocês já devem se lembrar, é o Topa ou Não Topa, um programa líder de audiência em vários países ao redor do mundo, que aqui no Brasil chegou no ano de 2006, apresentado inicialmente pelo próprio Silvio Santos, mas que posteriormente teve outros apresentadores, entre eles a Patrícia Abravanel, filha do Silvio, e se tratava de um jogo em que o jogador podia ganhar até R$1 milhão que estava escondido dentro de uma das 26 malas que eram guardadas por modelos. E dentro dessas malas tinha os valores que variavam entre 1 e 1 milhão. E se o jogador tivesse sorte, ele poderia sair com o prêmio total. E aproveitando que eu falei desse programa, não tem como não relembrar também do Roda Roda, que estreou em 2003, e que inicialmente também era apresentado pelo próprio Silvio Santos. E esse programa existe até os dias de hoje, sendo apresentado atualmente pela outra filha do Silvio, a Rebeca Abravanel. R$700. Letra L, de elefante. O quê? L, de elefante. Oh, desculpa. Cada um coloca a tromba onde quer. Tá bom? Tem letra L? Tem. E falando de programas que existem até os dias de hoje, eu não poderia não citar o Casos de Família, que também foi criado nesse mesmo período, e que se trata de um programa onde famílias sem vergonha vão para a frente da TV fazer barraco. Tinha também o De Frente com Gabi, apresentado pela Marília Gabriela, que se tratava de um programa de entrevista, que durou quase 20 anos no ar. E seria imperdoável eu não citar também o Super Nani, um programa em que pais filhos de uma égua não sabiam educar seus próprios filhos e precisavam da ajuda da Nani para imporem disciplina para as crianças. E eu tenho que confessar para vocês que eu tinha muita raiva desse programa, simplesmente pelos pais não saberem controlar seus próprios filhos. Porque se eu fizesse metade das coisas que as crianças aprontavam nesse programa, o máximo que eu poderia levar era uma surra para ficar mais de uma semana sem andar. E para finalizar os programas dessa fase, eu não poderia esquecer do Qual é o Seu Talento, Astros e Esquadrão da Moda, que também foram bastante relevantes, e esse último que eu citei é exibido até os dias de hoje. Agora é hora de falar das novelas, porque falar de SBT e não citar elas é brincadeira, né? Assim como na fase anterior, o SBT continuou exibindo boas novelas, e claro, sempre com destaque para as novelas mexicanas, que sempre foram a cara do canal. Mas antes de falar delas, é bom eu abrir um espaço aqui para falar de Chiquititas, porque seria bem injusto eu não falar dessa novela que foi um marco gigantesco no final dos anos 90 e do início dos anos 2000.
Chiquititas, assim como o Carrossel, era uma novela que girava em torno de crianças. E como o SBT já vinha exibindo o Carrossel e estava fazendo muito sucesso, como eu já citei nesse vídeo, a mesma coisa aconteceu com Chiquititas, que começou a ser transmitida no canal no ano de 1997. A novela batia recordes de audiência, ultrapassando até mesmo os números de Carrossel, que já eram muito bons. E uma coisa que você deve ter percebido pelo nome da novela é que obviamente ela não é uma ideia brasileira, já que Chiquititas é um nome em espanhol, que significa menininhas. E por isso, fica claro que a novela é original de algum país de língua espanhola, o que realmente é verdade, já que a novela é original lá da Argentina. E como o sucesso na Argentina foi muito grande, a novela foi exportada para vários países, fazendo muito sucesso em vários deles. Só que no Brasil, ela ganhou uma nova versão. E diferente do que aconteceu com o Carrossel, por exemplo, que o SBT simplesmente importou do México, Chiquititas ganhou uma nova roupagem, com todos os envolvidos sendo brasileiros, o que fez da novela um extremo sucesso, tanto dentro como fora das telas. Pois além de já ser líder absoluto de audiência, a novela também emplacou diversas músicas, que faziam parte de sua trilha sonora, como por exemplo, a música Remexe, que fizeram o primeiro disco da novela vender mais de 1 milhão de cópias em apenas 3 meses. E se você é desse período, provavelmente vai lembrar que por causa disso, a novela ganhou vários prêmios que eram muito comuns na época para discos que faziam muito sucesso, como por exemplo, os discos de ouro, os discos de platina e vários outros que a novela vinha colecionando. Mas eu quero entregar pra você, olha, Cris, parabéns. Eu entrego pra você. Ah! E cada uma delas vai receber também, olha lá. Muito obrigado, graças. Muito obrigado a você. Congratulações, muitas graças. Muitas graças, Brasil. Chiquititas fez parte da infância de muitas pessoas. Infelizmente não da minha, já que eu nem era nascido na época. Mas o sucesso da novela foi tão grande que o SBT decidiu refazer a novela para a nova geração, lançando as novas Chiquititas em 2013, que também foi muito boa e essa sim dessa vez foi muito marcante para mim. Aproveitando que eu estava falando de uma novela tão marcante, como não falar também do fenômeno que foi Rebelde, a novela mexicana que estreou no SBT em 2005 e que ganhou milhões de fãs que são apaixonados até os dias de hoje. Tras mi mente viaja donde tú estás, aunque no escucho ya estoy lejos de aquí. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás, cuando te quieres arrablar. Y soy rebelde. Rebelde foi um fenômeno e um marco que só quem viveu na época sabe descrever. Não só pela novela em si, mas a banda que se originou dela também ganhou os corações de todos os brasileiros. E quem viveu nesse período sabe muito bem do que eu estou falando, pois eu mesmo que na época tinha apenas 5 anos, levo com muito carinho essa fase. Rebelde não era só um fenômeno de audiência, como também um fenômeno comercial, pois nessa época era muito comum encontrar todos os tipos de produtos com a marca Rebelde.
como por exemplo, sandálias, shampoos e bonecas. E para vocês terem uma noção, estima-se que só em 2006 foram vendidos mais de 10 milhões de revistas e pôsteres de Rebelde, mais de 44 milhões de chicletes da banda e cerca de 150 mil bonecos dos personagens que faziam parte da novela. E com certeza, o SBT tem uma boa parcela em todo esse sucesso por aqui no Brasil. E tanto o canal fez parte da novela, como a novela também fez parte da história do canal. Depois de falar de uma novela que nem Rebelde, fica até difícil de lembrar de outra que tenha chegado perto de ter uma relevância parecida. Mas se for para falar alguma aqui, eu não posso esquecer de citar A Bela Mais Feia, uma novela que era meio diferente das outras que o SBT tinha exibido até então, que era voltada mais para um lado engraçado. E até os dias de hoje é lembrada por muita gente. Eu também não vou esquecer de Rubi, que foi ao ar pela primeira vez em 2005 e se tornou um sucesso instantâneo, chegando a ser reprisada pelo canal mais 4 vezes. E eu tenho certeza que essa novela você também assistiu. Es una descarada, por ser la más hermosa, tú me amas. Sé que sueñas conmigo, que no me olvidarás aunque te vayas. E ainda tinha o Diário de Daniela, outra novela com um enredo infantil que não teve o mesmo sucesso de Carrossel e Chiquititas, mas que também foi bem relevante. Todo día busco el momento, puedo ser yo el que la enamora. Já em relação às novelas produzidas pelo próprio SBT, eu posso destacar Esmeralda e Maria Esperança, ambas que tinham ótimos índices de audiência. Maria, 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 como tentação, se entrega quando eu escolho. Ela é um anjo, uma esmeralda. Para finalizar essa fase com chave de ouro, vamos falar também dos seriados que o canal exibiu, pois esse sempre foi um grande diferencial do SBT, e não é à toa que o canal é conhecido como a casa das séries na TV aberta brasileira. Por isso, não pode ficar de fora séries como As Visões de Raven, Cory na Casa Branca, Alf, o E-Teimoso, O Show de Amanda, Smallville, 3 é Demais, Um Maluco no Pedaço e, é claro, Eu, a Patroa e as Crianças. Vamos lá! Sou o cara, quero ver tudo em ação. Sou candidato oficial a promover diversão, sacou? Tranquilidade, come. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside. Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel-Air. Se você quer ver o futuro, acha que assim vai ser melhor? É, sou eu. Um fato interessante que vale ser mencionado aqui nesse vídeo é que o SBT, tão marcado por ser a casa das séries na TV aberta, entre os anos de 2008 e 2011, acabou perdendo o posto de segundo lugar absoluto nas tardes da semana, justamente para uma série. E quem viveu nessa época já deve até mesmo saber de qual série eu estou falando. É claro que é Todo Mundo Odeia o Chris, uma das séries mais amadas por nós brasileiros, isso se não for a mais amada. Agora, eu queria deixar uma pergunta para vocês. O que dessa fase vocês sentem mais falta? E comentem aqui embaixo o que vocês acham que eu esqueci, pois eu mesmo tenho a sensação que esqueci de alguma coisa muito óbvia, mas eu não sei o que é, então comentem aqui embaixo. Fase de mudanças 2010-2020. Essa fase já começou com várias coisas importantes acontecendo.
Primeiro de tudo, houve a volta da Eliana para o SBT, que depois de mais de 10 anos na Record, retornou para apresentar seu próprio programa, chamado de Eliana. Houve também a volta do Raul Gil, que depois de uma breve passagem pelo SBT entre os anos de 1981 e 1984, retornou para também comandar seu próprio programa, trazendo com ele a incrível Maísa, que se tornaria muito importante para o canal nos anos seguintes. E eu não posso esquecer da saída do Gugu, que saiu do SBT no final do ano de 2009 para a Record TV, deixando o comando do Domingo Legal depois de 15 anos, sendo substituído pelo Celso Portiolli. Algo que muita gente deve ter notado é que essa fase é muito marcada pelas diversas mudanças que o canal foi sofrendo no decorrer dos anos, tendo um grande auge dessa mudança justamente nesse ano de 2020, já que toda essa questão da pandemia acabou acelerando e muito todo esse processo. Mas antes de falarmos disso, vamos continuar relembrando, porque nessa fase tivemos muita coisa boa. Vamos começar falando de seus programas, pois como sempre, em questão disso o SBT nunca decepcionou. A questão mesmo é que nessa fase tivemos muitos programas, só que nem todos tiveram o sucesso esperado. Então, esses programas que meio que fracassaram, eu não vou citar aqui, mas os que fizeram sucesso, eu vou citar sim. Entre eles, o Se Ela Dança Eu Danço, que eu gostava demais, o Cante Se Puder, que era muito divertido, e o talk show De Noite com Danilo Gentili, que acabou se transformando em um dos programas de maior sucesso do gênero e um dos melhores programas do SBT. Quando um analfabeto ganha um talk show, é de noite, e seus amigos sempre estão lá. Os anos foram se passando e o canal começou a voltar toda a sua atenção também para programas com foco em culinária, como o Bake Off e o Hell's Kitchen, ambos que tiveram boa repercussão. Tiveram outros programas também, mas como eu disse anteriormente, não tem como eu falar de todos aqui. Então eu vou destacar alguns. Entre eles o Fábrica de Casamentos, Operação Mesquita, Fofocalizando e o programa da Maísa, que dentre todos esses foi um dos melhores. Eu quase esquecendo de citar, mas entre os programas infantis, houve uma grande novidade, que foi a criação em 2015 do bloco Mundo Disney, fruto da terceira e até agora última parceria entre a Disney e o SBT, que tinha como foco a exibição da programação do Disney Channel na TV aberta. Mas que no final das contas, o que aconteceu mesmo foi a exibição principalmente da programação do Disney Junior, já que muitas das produções do Disney Channel estavam sob os direitos da Rede Globo, que as exibia algumas vezes em seu bloco Festival de Desenhos. Bem-vindo ao Mundo Disney, no SBT. Já em relação às novelas, as mexicanas continuaram tendo sua devida relevância. Mas antes de falar delas, vale deixar claro que o SBT começou a dar muito mais ênfase à produção de suas próprias novelas destinadas ao público infantil, com destaque para a primeira delas, que foi Carrossel, que não foi só um sucesso de audiência, como também fez o SBT pela primeira vez em sua história ultrapassar a marca de R$1 bilhão em faturamento, além de revelar inúmeras pessoas talentosíssimas.
Entre elas, a Larissa Manoela, que fez o papel de Maria Joaquina, e o Matheus Ueta, que fez o papel de Kokimoto. A novela também foi responsável por mostrar o lado de atriz da Maísa, que até então era apenas apresentadora, e que a partir daí viu sua carreira decolar. Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel. Depois de Carrossel, houve Chiquititas, que foi outro sucesso estrondoroso. Em seguida, teve Cúmplices de um Resgate e Carinha de Anjo, que infelizmente não conseguiram manter o mesmo nível de relevância das anteriores, mas em 2018 teve As Aventuras de Poliana, que conseguiu fazer isso com uma trama cheia de segredos e muito divertida, chegando até mesmo a ganhar uma nova temporada em 2021, chamada de Poliana Moça. Como eu disse anteriormente, com relação às novelas mexicanas, elas continuaram tendo sua devida importância, mas diferente de outras fases, dessa vez não houve nenhuma que tivesse realmente tanta repercussão. Mas se for para citar alguma aqui, eu não poderia deixar de fora as novelas Cuidado com o Anjo e A Gata, que por coincidência ou não, tem como atriz principal a Maite Perrone, que ficou famosa justamente fazendo Rebelde. E também a novela O Que a Vida Me Roubou, que mais uma vez era protagonizada por uma atriz de Rebelde, chamada de Angelique Boyer. Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas. Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón. Não posso esquecer de citar também as séries que passaram nesse período, que na grande maioria das vezes eram produções da Nick, como Kenan e Kel, Sam e Cat, Os Thundermans e Henry e Danger. It all just kind of happened. My dad was an irresponsible scientist. I wanted an after-school job. And by accident, he made me indestructible. Everybody out there, go run and tell your homeboys and homegirls it's time for Kenan and Kel. No matter where you are, no matter what they say. Trying to be normal, stay out of trouble, living a double life. Antes de continuarmos, vale deixar uma menção honrosa aqui para alguns programas que só agora eu percebi que eu não citei no decorrer de todo o vídeo, como o Cinema em Casa, um dos blocos de filmes mais clássicos da TV, concorrente direto da Sessão da Tarde, que foi responsável por apresentar para muita gente filmes como Harry Potter, e eu não posso esquecer também dos clássicos sorteios da Telecena que começavam com essa musiquinha. E tinha também o Teleton, que surgiu em 1998 e é um dos eventos mais legais produzidos pela emissora, responsável por ajudar na arrecadação de recursos a favor da AACD. Nossa, que saudade de estar nesse palco do Teleton e sentir de pertinho a alegria das crianças da CD. E por último, eu vou citar o TJ Brasil, que eu acho que muita gente não vai lembrar, mas foi o telejornal de maior prestígio da história da emissora, responsável por lançar o Boris Casoy como primeiro âncora da TV brasileira. Em 2020, infelizmente, o SBT, muito por causa da pandemia,
vem passando por um momento que aparentemente não parece muito bom, com seguidas de emissões, com a perda da Maísa, além de ter perdido também o Chaves, que desde a criação do canal é uma de suas grandes atrações. Pelo que parece, o canal vai passar por uma reformulação total, mudando totalmente de perfil e deixando de ser o canal que a gente se acostumou a ver, focando em conteúdos cada vez mais sérios e em seu lado esportivo. Por enquanto, a gente não sabe se isso vai dar certo, mas vamos torcer que o canal mude para melhor e que continue sendo esse canal tão querido por todos nós. Chegamos ao fim de mais um vídeo. E se você assistiu até aqui e aguentou essa minha voz por mais de 1 hora, é porque de alguma forma esse vídeo estava interessante para você. Então, se você ainda não deixou o seu gostei, deixe logo agora. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui embaixo. E o mais importante do vídeo de hoje, compartilhe ele com o máximo de pessoas que você conhece que assiste o SBT. Porque vai que de alguma forma esse vídeo chega para alguém que trabalha no SBT e eu tenho a oportunidade de conhecer o Silvio Santos ou a emissora. Seria um verdadeiro sonho. E mais uma coisa, se você está assistindo e está ouvindo o que eu estou falando agora, tire um print da tela do seu celular ou filme você assistindo esse vídeo, poste lá no Instagram e me marque por lá, porque só assim eu vou saber quem é você e quem assiste o meu trabalho. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!